Muito boa tarde para vocês, passando por aqui hoje para falar de inteligência emocional, bem rapidinho, gente. Como que a gente lida com as nossas emoções? Muitas vezes é difícil, a gente está em situações completamente complicadas em que você não consegue ver luz no fim do túnel, mas percebe que quanto mais desequilibrado, nervoso você fica, pior fica para você resolver a situação. Então a gente precisa ter clareza. Para a gente ter clareza, a gente precisa de paz e de equilíbrio. Então é aquele velho ditado: respira, respira mesmo, profundamente, uma, duas, três vezes. Observa se tem alguma coisa além disso que você pode fazer para se acalmar, porque primeiramente você tem que se acalmar diante de uma situação, seja ela qual for, porque dependendo de como é, você age por impulso e quando você vai ver, você já fez uma grande besteira. Faz sentido isso? Eu já agi muito assim na minha vida. Hoje eu confesso que eu tenho orgulho de mim, porque eu respiro mesmo, eu vou tomar um banho, lavo o cabelo, coloco uma música alto astral, tento fazer alguma coisa bem bacana, e aí depois eu analiso o que está acontecendo, porque eu consigo ver a alternativa. Pensa só num potinho. Esse aqui não é um potinho, mas é um chocolate quente da Splash que eu amo, que tem aqui em Jundiaí, no andar de baixo. Mas faz de conta que ele é transparente e faz de conta que tem um monte de água aqui, até em cima. E até aqui também tem areia. Tem um monte de areia, né? Nesse potinho. E aí você coloca umas pedrinhas aqui. E aí, se você chacoalhar, né, esse potinho, e você vê que aquela areia, ela se mistura com essas pedrinhas, você não consegue ver, porque tá tudo bagunçado. Mas se você deixa quietinho a areia sentar, você vê as pedrinhas em cima, porque você está ali sereno, está calmo. Então, a gente precisa encontrar equilíbrio e cada um vai encontrar de um jeito. Não tem uma receita de bolo, não tem como falar, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Eu me acalmo como? Respirando profundamente, indo tomar um banho, às vezes eu coloco uma música, porque assim, às vezes você tem um problema e você não sabe como resolver. E aí você pega e fala assim, ah, não estou conseguindo enxergar uma alternativa. Então eu pego esse problema, falo, Tó, fica aqui um pouquinho, deixa ele aqui no cantinho. E aí eu vou tomar um banho, vou respirar, vou meditar se for o caso, vou fazer uma coisa que eu gosto, eu deixo ele ali quieto. Porque aí eu aquietei a minha mente e eu consigo encontrar, às vezes, alternativas para resolver. Porque, gente, se você ficar só olhando para o problema e se desesperando porque você não vê solução, você pensa no pior cenário, você vai cada vez fazendo algo pior, o que vai acontecer com você? Você só vai se afundar cada vez mais e você não vai resolver. E se deixar, sabe assim quando o seu celular ele está carregando é, muitos dados, está trabalhando muitos dados, ou você está roteando a internet, ele fica quente pra caramba, parece que vai explodir? Pois é, a nossa cabeça fica assim. E às vezes a gente explode mesmo, com infarto, com derrame, com alguma paralisia, com alguma questão, porque o nosso corpo ele quer nos proteger. Então ele fala assim, calma, vamos respirar fundo e vou desligar você para você parar de pensar, já que você não está conseguindo fazer isso sozinha. Então, pense em alternativas e pense antes de preferência, né? Em coisas que fazem bem para você, em que você vai conseguir se acalmar. E aí, se vai ser a meditação, se vai ser a respiração, se vai ser descansar um pouco, enfim, você que vai ver qual é a melhor alternativa para você. E sempre que você tiver esse problema, seja ele qual for, você tem que pensar assim: existem coisas que a gente não tem como mudar, existem coisas que a gente precisa fazer diferente. A gente não tem o poder sobre elas porque não depende só da gente, certo? Então, você deixa ela de lado, quietinha ali, e faz o que está no seu alcance. Aquilo que não está no seu alcance, não tem como mudar. E aí, você vai fazer aquilo que você consegue. Porque se você ficar pensando só naquilo, eu não consigo resolver. E isso vai ficar pior. E aquilo vai acontecer isso. E aquilo não sei o que lá. Você concorda que não tem fim? Você não consegue sair do lugar e só vai ficar pensando negativamente sobre o problema. Então, pensa nisso, de verdade. Faz um plano antes para quando eu fico muito nervosa, quando acontece alguma situação, eu já sei que eu vou explodir de alguma maneira, então eu tenho que sair de perto.
eu não vou falar sobre o assunto, né? Às vezes, já viu quando você vai conversar com alguém que bebeu um pouco e que às vezes ela tá sem filtro e não sabe o que que ela tá falando? Aquela não é uma boa hora de conversar com aquela pessoa, porque vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Então você tem que saber que determinadas situações não dá para resolver naquele momento. Você vai ter que se afastar um pouco, esperar o dia seguinte, encontrar recursos para resolver e aí depois você vai lá e resolve. E isso vai te dar força. Então, essa é a reflexão de hoje, tá bom? Um grande beijo para vocês.